Olá, turma. Na aula de hoje daremos continuidade à disciplina de Economia do Mato Grosso do Sul a respeito do tópico colonização do Mato Grosso do Sul. Então, na aula passada a gente discutiu um pouco a atuação dos bandeirantes aqui no estado e a importância deles no processo de povoamento por europeus na região e o efeito que isso teve tanto na devastação de povos indígenas quanto também na possibilidade de mudança do antigo Tratado de Tordesilhas e adoção do Tratado de Madrid, que conferia então essa parte do território da América do Sul aos portugueses, por uma questão do antigo direito romano do uti possidetis. Na aula de hoje a gente vai continuar discutindo a colonização, mas dando maior ênfase então ao ciclo da mineração. Então, se por um lado o processo de vinda dos bandeirantes aqui estava muito ligado ao aprisionamento de cativos indígenas para vendê-los ao Nordeste, particularmente a Pernambuco, para a produção feita nos engenhos de açúcar, ou seja, ligado então ao ciclo do açúcar brasileiro, o ciclo da mineração está ligado à descoberta de ouro aqui na região. Então, é importante destacar que inicialmente a gente tem esse início do ciclo com a região de Minas Gerais, para a qual também havia essa atuação de encaminhamento de trabalhadores cativos e de mão de obra escravizada para atuar nas minas em Minas Gerais. Contudo, ali no início do século, na primeira década do século de 18, foi descoberto ouro aqui na região. Então, a descoberta de ouro pelos bandeirantes paulistas iniciou o processo de ocupação do Mato Grosso, sobretudo na região de Cuiabá. Então, com a descoberta do ouro na região do Mato Grosso, houve uma corrida frenética aqui do sudeste para essa região, porém menor do que para Minas Gerais devido a algumas dificuldades que os exploradores encontravam aqui na região do Mato Grosso. A primeira delas era a dificuldade da viagem, então havia poucas estradas aqui para o centro-oeste. Havia um elevado preço dos escravos e dos custos de provisão. Também aqui o mercado de trabalhadores escravizados era menor e o custo de manutenção dessa força de trabalho também era menor. Os índices tanto de fugas, mas principalmente mortalidade ainda eram superiores ao que se encontrava no Nordeste. A produtividade era mais baixa também, porque pelo fato de que o tipo de ouro que se encontrava aqui era uma quantidade menor e mais difícil de explorar do que em Minas Gerais, isso desestimulava o investimento em técnicas mais avançadas de mineração. Portanto, se caracterizou a mineração no Mato Grosso pelo uso de técnicas rudimentares de produção. Isso também estava ligado a uma incerteza quanto ao retorno dos investimentos efetuados, porque em grande medida o ouro aqui encontrado era basicamente ouro de aluvião e o acesso aos principais mercados e portos para o escoamento desse produto também era muito afastado aqui da região do centro-oeste, e no processo de transporte havia o risco de perda do minério ou roubo, extravio, etc. Além disso, aos mineradores que chegavam aqui no sul na região do Mato Grosso, em Cuiabá, eles se deparavam com uma situação de dificuldade para sua subsistência pelo fato de que a produção de alimentos era escassa e os preços, portanto, eram exorbitantes, de modo que havia uma dependência muito grande da região do Mato Grosso em relação ao Sudeste na importação, inclusive, de alimentos, para poder sustentar então essa prática mineradora. Após a descoberta do ouro, os sertanistas tornaram a área
aurífera habitável. Então, à medida em que se foi desenvolvendo um pouco mais a região, estabelecendo povoados com o aumento então da densidade demográfica, se desenvolveu aqui também práticas de agricultura de subsistência, ligadas principalmente à produção de milho, abóbora e à criação de animais como porcos e galinhas e mais tarde gado bovino e cavalar. Contudo, o que deve se destacar é que, em razão das técnicas rudimentares praticadas no Mato Grosso e pelo fato do ouro também ser majoritariamente de aluvião, a produção aurífera no Mato Grosso nunca foi tão alta quanto a encontrada em Minas Gerais, e da mesma forma essa produção também não foi muito alta na região de Goiás. Tá? Então, só por comparativo, a produção de ouro vai se iniciar em Minas Gerais em 1700. Naquela época se produzia um total de 1.470 quilos de ouro. E o ouro vai ser descoberto aqui na região do Mato Grosso em 1716 e começar a ser explorado de maneira mais intensa em 1721, onde a produção desse produto era inicialmente de 600 quilos por ano e vai aumentando ao longo das décadas até chegar no seu auge no ano de 1735, a partir com uma quantidade de 1.500 quilos de ouro. Comparado a Minas Gerais, era uma produção 8 vezes menor, onde Minas Gerais tinha um total de 10.637 quilos de ouro produzidos no período de 1735 a 1739, e aqui só 1.500 no seu ponto máximo de produção. A partir daí, vai começar a haver um esgotamento dessa produção e vai se reduzindo até chegar ali em 1795, perto do fim do ciclo do ouro no Brasil, com uma produção de 400 quilos por ano, então inferior até do que no período da sua descoberta. Contudo, o ouro ele vai ser fundamental para o desenvolvimento da economia europeia, principalmente da Inglaterra, sendo propulsor para que se desenvolvesse os meios financeiros que viriam a financiar a Revolução Industrial Inglesa. Essa exploração do ouro ela também vai ter um efeito de deslocar aqui no Brasil o centro dinâmico da economia do Nordeste, e da produção de açúcar, para as montanhas e o Planalto brasileiro, e da agricultura para a mineração. A exploração desse produto era feita basicamente a partir do uso de mão de obra escrava. Em Minas Gerais, principalmente da mão de obra escrava negra, enquanto que aqui na região do Mato Grosso, como foi dito antes, devido inclusive ao elevado custo de subsistência, essa mão de obra era usada muitas vezes e quase que majoritariamente como mão de obra indígena, escravizada ao invés da mão de obra negra. O uso da escravidão e seu alto custo e a falta de diversificação produtiva vai ser aqui na região do Mato Grosso, quando se esgota ou pelo menos se reduz a produção de ouro aqui no Centro-Oeste, vai ser a principal causa para a situação decadente em que se encontrou o Mato Grosso após o ciclo de mineração. Porque o fato de se utilizar de mão de obra escrava e ter uma densidade demográfica muito pequena, com um custo de vida muito alto e dada a distância que ela estava dos outros centros urbanos do país, isso provocava uma demanda agregada reduzida, ou seja, não havia indivíduos que consumissem bens ou que investissem em negócios privados e, portanto, não geravam mão de obra livre. E sem mão de obra livre, então a demanda agregada era reduzida e a produção de renda agregada da região também era inferior, o que fez que quando o ciclo acabasse, Mato Grosso terminasse por entrar num processo profundo de subsistência
de decadência econômica comparada a outras regiões. Diferente, por exemplo, do caso de Minas Gerais, que evidentemente depois do ciclo da mineração também tem uma queda na sua intensidade de desenvolvimento econômico, contudo, em Minas, por boa parte dos mineradores serem caracterizados por serem oriundos de mão de obra livre, ou seja, a maior parte dos mineradores em Minas, eles eram exploradores vindos ou de Portugal ou então do Sudeste brasileiro e que investiam seu próprio capital na exploração das minas. Isso estabeleceu uma espécie de classe média em Minas Gerais que possibilitava então a realização de comércio e pequenos negócios dentro dos centros urbanos e que também fazia com que essa região fosse muito mais dinâmica do que o Mato Grosso, de modo que quando acabou o ciclo da mineração lá em Minas, eles tiveram continuidade no seu desenvolvimento a partir dessa demanda agregada interna, enquanto aqui na região isso não foi possível ser feito. Apesar do fim do ciclo, houve uma expansão do povoamento até o período da independência, baseado principalmente na pecuária e também com o intuito de defesa do território frente à Espanha. Tá? Então, houve alguns dos mineradores que vieram para cá depois que o ciclo se encerrou, acabaram permanecendo e sobrevivendo a partir do plantio de alimentos para sua própria subsistência. Ademais, em razão da posição privilegiada geograficamente do Mato Grosso em frente ao Império Espanhol e principalmente ao Paraguai, houve um esforço do governo brasileiro em enviar aqui para a região militares que ocupassem o território e o protegessem de possíveis invasores. A distância do território centro-oestino em relação às demais regiões e o transporte precário, contudo, levaram a uma baixa articulação do Mato Grosso com o Sudeste, o que fez com que, a princípio, essa região terminasse por estar alijada dos efeitos irradiadores de desenvolvimento, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. O interesse de Portugal em manter aqui a região ante o conflito com os espanhóis acabou propiciando a criação de alguns fortes. O primeiro deles foi o Forte de Iguatemi, em 1767, e a partir desses fortes, futuramente, alguns deles levaram ao desenvolvimento de algumas cidades, como é o caso de Dourados. Contudo, isso vai se dar numa etapa posterior, já durante o período da pecuária e da produção da erva mate. Inicialmente, o que vai acontecer durante boa parte do século XVIII é que esses fortes eles não vão propiciar a formação de autênticos núcleos de irradiação de povoamento e vão se concentrar mais na ocupação militar propriamente dita. Agora, só para destacar que além dessa questão do povoamento, a mineração ela teve como consequência o desenvolvimento de outro aspecto econômico aqui para a região, que são as chamadas monções cuiabanas. As monções cuiabanas eram rotas de transporte e de comércio que ligavam o centro-oeste, principalmente o Mato Grosso, ao sudeste brasileiro. Como foi dito antes, uma das grandes dificuldades para o isolamento da região era que não haviam estradas de boa qualidade que permitissem fazer essa ligação entre as principais regiões econômicas do país com o centro-oeste. Contudo, havia a possibilidade de ter essa ligação pelo caminho fluvial, só que haviam muitos riscos também ligados a esse processo. Tá? Então, entre 1719 e 1720, desenvolveu-se uma via de comunicação com rota fluvial denominada monções, ou também monções cuiabanas, porque o objetivo delas era ligar São Paulo a Cuiabá, formados pelos rios Tietê, Paraná, Pardo, Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço e Cuiabá. Essa rota ela teve um papel destacado na colonização do Mato Grosso e
e foi utilizada por mais de um século, trazendo em grande medida trabalhadores e aventureiros da região de São Paulo aqui para a região do Mato Grosso e para a região do sul do Mato Grosso, onde a gente se encontra, em que a partir disso se estabeleceu alguns interpostos comerciais que possibilitavam então um princípio de povoamento da região. Essas monções elas tinham em geral um período longo de duração nos seus trajetos. A monção que ligava São Paulo a Cuiabá, por exemplo, demorava 7 meses para a sua ida, né, levando material, levando produtos, levando pessoas, né, e subindo o rio. E já esse mesmo trajeto na volta de Cuiabá para São Paulo levava 2 meses, porque as embarcações em grande medida também estavam mais leves, carregando o ouro consigo, mas boa parte de pessoas, alimentos e produtos ficavam sem serem carregados, acabando sendo deixados aqui no Mato Grosso. Então, nesse quadro, a gente pode ver a representação de uma dessas monções, que foi a partida da monção de Almeida Júnior, em 1897, em que a gente tem essa representação dos últimos instantes de uma expedição de São Paulo para Cuiabá pelo rio Tietê. Então vocês observam que as embarcações eram muitas vezes pequenas canoas e basicamente eram exploradores, muitos de baixa renda, ou ligação até com os bandeirantes, mineradores, etc., e que vinham aqui com o intuito de enriquecer com a exploração do ouro ou estabelecimento comercial na região. Contudo, as monções, e é o que vai fazer a causa do abandono delas, enfrentavam muitas dificuldades. A primeira delas era a ocorrência de ataques indígenas, e que era agravado porque na maior parte das monções, das comissões formadas para realizar esses trajetos nas embarcações, eram formadas por pessoas comuns, por indivíduos que tinham o intuito de enriquecer, de explorar, mas que não eram necessariamente nem bandeirantes e nem faziam parte das entradas. O resultado é que eles não sabiam como lidar militarmente com esses ataques indígenas e por isso parte das embarcações eram destruídas. Havia também um tráfico intenso por essa rota, principalmente de ouro, que era desviado do seu ponto principal de rota comercial e roubado às margens dos rios. Além disso, houve, como consequência das monções, o surgimento de sítios em torno delas, compostos às margens dos rios Paraná, Pardo e Taquari, para o abastecimento das expedições durante o trajeto. Mas, a despeito disso, não vai durar muito tempo a ocorrência das monções por 3 motivos. O primeiro é que o ouro que era explorado era a principal motivação da ocorrência dessa rota, que era o ouro de aluvião, que acaba se esgotando rapidamente, causando um declínio do fluxo de metais preciosos, de pessoas e de produtos. Também houve o surgimento de caminhos alternativos que eram mais longos, contudo menos arriscados, como é o caso dos caminhos por Goiás. E também havia resistência indígena, principalmente dos povos paiaguás, que eram conhecidos como piratas do Rio Paraguai, que atacavam as embarcações em pequenos botes, e os caiapós e guaicurus, que atacavam também as expedições fluviais a partir das margens delas. Em 1739, portanto, vão ser fechadas todas as monções que não passassem por São Paulo, a fim de evitar o contrabando de ouro e outras mercadorias, que vai acabar, ao fim e ao cabo, eliminando então essas monções cuiabanas. Aqui nesse mapa a gente pode observar o caminho das principais monções,
Então a gente tem as monções do sul e o chamado caminho de Goiás, que era feito por terra. No caso, a gente vê o caminho por terra e a linha verde, ligando São Paulo até Vila Boa, que é Goiás, e de Vila Boa até Vila Real do Senhor do Bom Jesus de Cuiabá. O roteiro ligado às monções, ele tinha dois caminhos. O primeiro roteiro ele se dava a linha pontilhada vermelha, que representa a saída dos rios Tietê, antigamente conhecido como Anhembi, o Rio Grande, que era ou atualmente, né, o Rio Paraná, Rio Pardo, o Anhanduí, travessia por terra pelos campos de Vacaria, Rio Mombateu, que atualmente é o Rio Miranda, o Paraguai, São Lourenço e Cuiabá. E havia uma segunda rota, que era a linha pontilhada azul, que saía do Rio Tietê, também mesmo ponto de saída, pegava o Rio Grande do Paraná, depois o Rio Pardo, e do Rio Pardo ela pegava outro trajeto, indo para Sanguessuga, travessia por terra pelo Varadouro de Camapuã, pelo Rio Coxim, Taquari, Paraguai, São Lourenço e Cuiabá, e chegava na mesma rota. Tá? Então, esses eram os dois caminhos das monções aqui pelo sul do Mato Grosso até chegar em Cuiabá. Também havia esse trajeto vindo não de São Paulo, mas do norte do país em direção a Cuiabá, então, que são as chamadas Caminho das Monções do Norte. Então, parte dos imigrantes que iam para Goiás, iam para Cuiabá, no norte do Mato Grosso, vinham da ilha de Marajó, Santa Maria, do Belém do Grão-Pará, vinham descendo pelo Rio Madeira até chegar em Cuiabá. Tá? Então esse era o outro trajeto, mas que acabava não tendo então essa passada pelo sul do Mato Grosso. Por fim, eu gostaria de deixar uma questão para vocês entregarem na semana que vem, no qual ela se baseia na análise da Rivas, comparando a formação do Mato Grosso do Sul com a formação do Brasil a partir da metáfora, né, da tese do Caio Prado Júnior do sentido da colonização. Então, de acordo com Caio Prado Júnior, em sua obra Formação Econômica do Brasil, o sentido da colonização brasileira foi ser uma empresa comercial. Já Rivas afirma que o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul teve sentido semelhante ao brasileiro, sempre voltado para fora. Então, a ideia é explicar, né, o que esse sentido significa para o processo histórico do desenvolvimento brasileiro e sul-mato-grossense, ou seja, o que é, né, ser uma região voltada para fora, qual que é essa lógica do sentido da colonização. Então, escrevam uma resposta breve, no máximo 10 linhas, e encaminhe ao professor. Tá? Bons estudos, qualquer dúvida estou à disposição e até a próxima aula.